Olá, bom dia, bem-vindos. Posso tomar uma decisão por você hoje? Posso te dar uma ideia de você começar a fazer alguma coisa para modificar a sua vida? Eu aqui no meu canal estou sempre falando em modificação, em querer modificar, em querer transformar, em querer fazer algo melhor para sua vida. E a única maneira da gente melhorar e modificar é tentar aprender alguma coisa que nos faça melhorar na nossa vida. Muitas vezes a gente fica preocupado querendo melhorar, querendo arranjar alguma coisa para fazer e não consegue encontrar, né? E muitas vezes a gente também não procura. A minha mãe sempre dizia, quando eu era pequena, que a gente só acha aquilo que a gente procura. Se você não procura aquilo que você quer fazer, se você não procura a se dedicar a fazer algo que você possa se dedicar na sua vida com carinho, com afeto, algo que você queira realmente fazer do fundo do seu coração, se você não procurar aquilo que pode mudar a sua vida, que possa modificar a sua vida, pode ser o seu sonho, pode ser a realização do seu sonho, ter as coisas que você quer, do jeito que você quer, e a gente só consegue de uma forma, aprendendo. E todos os dias a gente aprende. A gente aprende alguma coisa com as pessoas que a gente ouve, com as pessoas que a gente, né, vê as coisas que elas fazem, que elas progridem, que elas, né, lançam alguma coisa. Todo dia a gente aprende alguma coisa quando a gente quer aprender. E se você quer aprender alguma coisa, você tem que ir atrás do seu sonho também, né? Aquilo que você gostaria de fazer, a sua realização. E muitas vezes a gente fica, né, com dois corações, ou a realização do meu sonho, aquilo que eu sempre quis fazer, ou continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo, ganhando aquele, né, o meu dinheiro, porque não é fácil a gente largar aquilo que a gente está fazendo. Quando você trabalha num lugar que você realmente gosta de trabalhar, ou que você se dá bem, ou que o seu salário até é um salário mais ou menos, e você quer continuar naquele seu serviço, você tem medo de largar, medo, né, de largar aquilo ali para fazer outra coisa, mas quando a gente quer realizar o nosso sonho, muitas vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas. Abdicar de tempo, abdicar de dinheiro, abdicar de uma vida social, né? Abdicar de passeios, porque quando a gente quer realizar, a gente precisa focar naquilo que a gente quer, né? Se eu quero alguma coisa, eu preciso focar naquilo que eu quero. Se eu quero realizar um sonho de ter mais coisas na minha vida, de ter uma casa melhor, ter um carro melhor, né? Ter uma situação de vida melhor, condições de conseguir todas as coisas que eu quero, a gente tem que começar a abdicar de algumas coisas, às vezes do nosso tempo, que é muito precioso, é um tempo que a gente, né? O tempo perdido não volta atrás. Então a gente tem que usar o tempo que a gente tem para fazer alguma coisa para melhorar. Se você é uma pessoa jovem e realmente precisa modificar às vezes o pensamento, né? Às vezes a gente pega um pensamento e não quer modificar, e muitas vezes a gente tem que modificar a maneira da gente pensar. A gente tem que abrir, às vezes, ler algum livro, tentar entender aquilo que você gostaria de fazer, porque às vezes a gente tem um sonho para realizar e não sabe como a gente pode começar, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda de uma pessoa que te ajude, alguma pessoa que te dê, né, uma ajuda ou te dê um curso para que você possa se atualizar nas coisas que você já sabe fazer, ou então um curso para te dar ideias, porque outras pessoas, como eu disse, eu sempre ouvi falar, uma cabeça pensa mais, né? Quer dizer, duas cabeças, três cabeças pensam mais que uma, por quê? Então outras ideias, ou vem um lado que a gente não vê, que muitas vezes quando a gente se foca muito em alguma coisa que a gente quer fazer, também a gente acaba vendo ou não vendo outras coisas, né? E às vezes a pessoa que está de fora é como uma situação familiar, né? Às vezes, quando você está tão envolvido, né, intensamente naquilo que você está fazendo, você não consegue ver o todo, você vê aquilo que você está focando e não as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas quando você pede para uma pessoa uma opinião, uma ideia daquilo que você, né, poderia fazer, aquilo que você deve fazer, a pessoa vê um todo, ela não vê só aquilo ali, ela não foca só na sua situação, ela vê o geral, né? O geral é como uma imagem, né? A gente foca às vezes, nós quando nos olhamos no espelho, a gente foca às vezes em alguns detalhes da gente, nos nossos olhos, no nosso nariz, algum defeito que a gente acha que a gente tem, a gente foca naquilo ali. E muitas vezes outras pessoas não focam naquilo, elas focam no geral, na aparência geral que a gente tem. E a gente, quando tem
um problema, a gente foca exatamente naquele problema e não no geral, no todo que está acontecendo na volta da gente. E muitas vezes a gente precisa de opinião de uma pessoa. Quando você não tem, né, uma opinião de outra pessoa, que você quer realmente seguir o seu caminho, não consegue alguém que possa te dar uma ideia de algo que você possa fazer, então você tem que começar a procurar, né? O que que eu gosto de fazer, o que que poderia me dar prazer, me dar alegria, satisfação de estar fazendo, alguma coisa que eu poderia fazer mesmo em casa, mesmo aos finais de semana, que fosse uma coisa que eu pudesse progredir. Porque muitas vezes a gente não quer deixar aquele nosso serviço, aquele lugar que a gente trabalha, que está ali, está recebendo dinheiro. Não é fácil a gente, né, largar tudo de mão e partir para o nosso sonho. Muitas vezes a gente tem que estar trabalhando e mesmo assim trabalhar, né, aos finais de semana, às horas vagas e partir para fazer um curso, partir para fazer algo que a gente realmente gostaria de fazer. Se a gente não tem ideia, a gente tem que procurar. Muitas vezes a gente está na nossa frente e a gente não consegue ver aquilo que a gente poderia fazer para modificar a nossa vida. E modificar, né? A gente tem o lado bom quando a gente muda, já muda, né? Que a gente começa a fazer algo que mude a nossa vida, a gente começa a se sentir melhor. A nossa vida começa a ficar melhor, porque a gente começa a ver que a gente está fazendo algo, produzindo alguma coisa, algo bom para você, algo bom para outras pessoas, né? Eu tenho várias pessoas que eu conheço que começaram assim, né? Às vezes com medo, né? E foram mesmo assim, fizeram, começaram, né? Começaram a expandir os seus negócios ou começaram a fazer algum negócio que realmente é assim de valor para elas, que ia dar mais alegria, que ia dar mais prazer. E muitas vezes a gente está ali, né? Pensando o que que eu poderia fazer para modificar a minha vida. E talvez esteja aí. Quem sabe você não tem um sonho ali que você gostaria de realizar, né? A gente tem que apostar no nosso sonho, não pode ter tanto medo assim de mudar, de modificar, de fazer algo, né? De mudar, né? Mudar aquele caminho que a gente segue sempre. Porque nós, quando nós começamos a nossa vida, a gente segue um caminho e muitas vezes aquele caminho que a gente está seguindo, ou segue o caminho dos pais, o caminho da família, né? O bem maior de todos e acaba deixando de lado aquilo que a gente realmente teria vontade de fazer. A gente sabe que nada é fácil na vida, as coisas são difíceis todos os dias, cada dia, né? As coisas vão ficando mais difíceis, mas vai ficar mais difícil se você não faz aquilo que você gosta, porque o tempo vai passando e quando você chega, tipo, você chega a uma certa idade, você vê que você deixou muita coisa que você poderia ter feito, né? Quanta coisa que a gente começa a fazer e a gente para na metade do caminho. Eu muitas vezes comecei a fazer várias coisas e deixei na metade do caminho. Hoje em dia eu já me pergunto, né? Por que que eu não continuei? A gente começa a se perguntar, por que que eu parei na metade do caminho e não continuei fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, né? Por que que eu parei? E eu começo a pensar, sempre é tempo da gente recomeçar também, né? Não é porque você é uma pessoa mais velha, né, que você não pode também recomeçar a fazer algo que você deixou para trás. Por que que eu não posso, né? O tempo vai passar igual, se der certo, né, eu vou ter um triunfo, né? Um triunfo na minha vida e você vai ter um exemplo também. Muitas vezes nós, né, queremos dar exemplo para nossos filhos, às vezes, né, dar ideia para eles e eles não seguem, mas o que eu acho que mais eles seguem são os exemplos, né? Os exemplos que eles deram, como eu com meu pai e a minha mãe, né? Eles eram pessoas simples, sempre foram pessoas simples, sempre ganharam pouco, mas meu pai era uma pessoa muito esforçada. Ele sempre quis ter mais. Ele veio aqui para nossa cidade, ele veio com uma mão na frente e outra atrás, mas ele é uma pessoa que não se contentava, né? Não se contentava em ter muito pouco, de não ter o suficiente para sustentar a família. Então ele sempre batalhou do jeito dele, né? Que ele também não tinha muito estudo, mas do jeito dele, ele tentou, né? Tanto que ele veio sem nada para cá, ele acabou comprando casa, terreno, carro, ele tinha uma vida assim, que é a vida que ele queria, né? Ele viajava, a gente tinha tempo de viajar, né? Mas na adolescência a gente já viajava, já passeava, já ia pra praia, quer dizer, ele foi adquirindo coisas, né? Assim conforme a cabeça, conforme o desejo dele. Se o desejo dele talvez fosse maior,
um desejo maior de ter mais coisas, de ter uma casa bem melhor, de ser, né? Talvez ele tivesse conseguido, né? Talvez ele tivesse. Porque normalmente a gente consegue aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente também não quer muita coisa. A gente diz, ah, só isso que me basta ter um dinheiro para pagar minhas contas, é isso que você vai ter. Somente o dinheiro para pagar suas contas. Agora, se você pensar grande, pensar que você pode ter mais, que você não quer só aquele dinheiro para pagar suas contas, que você quer um dinheiro para você poder usar para outras coisas, para viajar, para passear, para usar em coisas que realmente vão te dar prazer. Que o prazer na vida da gente não é só aquele prazer de ter, né, dinheiro para pagar as contas, para chegar no final do ano, né, e fazer uma festa. Não, o prazer também de sair, de passear, de conhecer outras pessoas, de viajar, de ter dinheiro para sair a hora que quer, de ter a liberdade, porque o dinheiro também nos dá a liberdade, né? A liberdade de fazer as coisas que a gente quer. O dinheiro também pode ajudar também outras pessoas. Quando você tem alguma pessoa na família que você quer ajudar, né? Quantas vezes a gente passa por isso, né? De ver que tem uma pessoa que está realmente precisando e a gente não consegue ajudar porque a gente fica pensando, né? Eu não posso tirar de um, né? Tira de um lado para colocar no outro, deixar às vezes você passar necessidade, outra pessoa. Quando a gente tira de uma pessoa e deixa aquela pessoa com necessidade e dá para outra pessoa, você também acaba fazendo coisas, né? A gente tenta dividir, mas muitas vezes a gente não consegue. A nossa cabeça está focada na nossa família e muitas vezes focada nas nossas coisas. Mas quando você começa a ter um pouco mais, você começa a pensar também nas outras pessoas. Você começa a olhar, né? A gente começa a ter um olhar diferente. Sabe que outras pessoas também precisam, também necessitam da nossa ajuda. Enquanto você está aí, agora olhando o meu vídeo, você pode pensar assim: quantas pessoas eu poderia ajudar, né? Uma pessoa da minha família, quem eu poderia ajudar, né? Se eu tivesse um pouco mais, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, aquela pessoa quer trabalhar, trabalha demais, porque trabalha sábado, domingo, trabalha todos os dias. Várias pessoas eu vejo que trabalham, né? Final de semana, durante a semana até tarde. E o que a pessoa quer? Ela não quer só realizar o seu sonho, mas conseguir realizar o seu sonho. E quem sabe você não consegue realizar o seu sonho, né? Não tendo tanto trabalho, tanto esforço, porque muitas vezes a pessoa que se esforça tanto para ter uma coisa, né? E trabalha tanto, se esforça tanto e acaba muitas vezes não conseguindo. Então, porque ela não tem tempo de pensar. Às vezes, se a gente parar e pensar em fazer alguma coisa assim que seja mais aquilo que a gente gosta, que nos dê, né, mais prazer, mais alegria, talvez a gente consiga fazer mais sucesso que trabalhar para os outros, né? Trabalhar em empresas dos outros, você vai enriquecendo outras pessoas e você vai ficando cada vez menos, né? É importante a gente ver isso. Muitas vezes você trabalha horas e horas e horas dentro de uma empresa, enriquecendo aquela empresa e você continua ali no mesmo lugar. Por que você não pode também fazer um negócio seu, né? Fazer um curso, fazer algo que possa te trazer mais possibilidades. Possibilidades de você, né, abrir um negócio, possibilidades de você ser mais, né, mais conhecido pelas pessoas, para vender, para fazer alguma coisa que realmente, né, você quer, né, ganhando um pouquinho mais de dinheiro. A gente tem que pensar também nisso. A gente não pode pensar que a nossa vida, né, é só isso, que é só isso que a gente consegue. Que eu sei que tem muita gente aí que tá ganhando pouco, as pessoas estão ganhando pouco, mas você tem que procurar o seu sonho, a realização do seu sonho, aquilo que você deseja. E se você não tem ideia, procure por aí que você vai encontrar alguma coisa que realmente te dê prazer, te dê alegria, né? E a gente está aqui para ajudar. Se você quer dar a sua opinião, quer dar a sua ideia, quer deixar alguma coisa aqui para nós, eu gostaria que você desse a sua sugestão, né? Tem muita gente que está aqui olhando o nosso vídeo e também quer escutar a sua opinião, a sua ideia, o que você gostaria de fazer para melhorar na sua vida. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até agora. A gente sempre insiste essa parte do sonho, da realização, para que você consiga também ser uma pessoa feliz, realizada, né? E a gente está aqui, a gente está lutando também com você para que tudo isso aconteça. E a gente todos os dias vai te dar essa força para que você continue, né,
pensando assim, o que eu posso fazer para modificar e para realizar o meu sonho, aquilo que eu sempre quis fazer, né? A gente sempre tem um sonho, eu sei que você tem, e você vai continuar, né, pensando, né, a partir de agora, pensando assim, que eu sei que eu me repito às vezes nas coisas que eu falo, nos meus vídeos, eu acabo repetindo, porque a gente tem que pensar, a gente às vezes tem que parar. Quando a gente para e pensa, né, e foca naquilo que realmente a gente gostaria de fazer, a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar. E quando você muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir, você vê que você começa a ficar diferente e as coisas começam a melhorar para você. Comece hoje mesmo a pensar nisso que eu estou falando. E vamos até um próximo vídeo e a gente continua essa conversa. Um abraço para vocês, um dia maravilhoso. Hoje a gente tá aqui, eu tô em casa, né? Eu sempre faço vídeos nesse local aqui, que é um local mais, né? Não tem tanto barulho aqui, porque eu moro num lugar onde tem muito movimento e aqui ainda eu consigo pegar. Eu vejo que hoje o nosso dia está meio nublado, mas nós vamos seguir, né? Um dia hoje aqui na minha cidade é 7 de setembro, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. 7 de setembro é um dia de parada, né? Que tem essas paradas que passam na rua. Hoje ainda estamos no horário que é bem cedinho. Logo, logo a gente já começa a ver que o sol começa a sair. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e a gente fica por